Olá pessoal, vocês vão experimentar uma conversa franca sobre a cruz de Cristo. Espero que você fique até o final desse vídeo, não perca nada, porque você vai conhecer a palavra de Deus com um fruto diferente e eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Então fique nesse vídeo, eu sou Eduardo Domingos e vou te ajudar nessa jornada. Antes de começarmos o vídeo e adentrarmos as Sagradas Escrituras, eu quero que você agora preste atenção nesta oração. Feche seus olhos, ore junto comigo e vamos experienciar a presença de Cristo. Senhor Jesus, estamos agora aqui, Pai, para te pedir ao Senhor a sabedoria. Enche-nos com teu Santo Espírito, Pai, para nos guiarmos nos caminhos da palavra do Senhor. Enche-nos, Senhor Jesus, com poder e glória, Senhor Jesus, do teu Santo Espírito, que nós podamos sentir, Senhor Jesus, cada dia mais a tua presença em cada vida e que esta pessoa que está aí no outro lado, Senhor Jesus, seja abençoada, seja tocada e que a sua glória venha encher, Senhor Jesus, o lugar onde que ela está. Senhor Jesus, que neste vídeo podemos compreender as Sagradas Escrituras e a cruz de Cristo em nossas vidas. Amém? Ô João, tu já experimentou a palavra de Cristo? Já soube um pouco sobre a crucificação, essas coisas assim? Eu sim. E aprendeu onde? Aprendi na igreja. Mas agora você vai aprender melhor nesse vídeo. Tá bom, João? Tá. Pessoal, nós vamos iniciar com um texto na Bíblia. O texto se encontra em João capítulo 19 e esse texto diz sobre a crucificação de Cristo. Escute só. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegaram-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E lhe batiam no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Enquanto Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-nos vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiam: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele declarou Filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Uma palavra bíblica, algo diferente. Este homem não era comum. Tratado em várias pinturas, trazendo algo diferente para a humanidade. Este homem era um homem especial para vir para a terra. Não era qualquer homem, era o Verbo escolhido de Deus para estar aqui, para trazer a luz em meio à escuridão. Este homem é tratado em pinturas renascentistas, pinturas delas que mostram muitas vezes este homem trazendo uma cruz pesada. Estas pinturas refletiam também um pouco do sofrimento, mas um sofrimento que não era além de físico, era emocional, espiritual e também almático. Esse sofrimento é um sofrimento desigual. Nenhum humano passou por tanto sofrimento como Jesus Cristo. Pessoas se levantaram para falar dessa palavra, se levantaram para falar deste evangelho. Mas estas mesmas pessoas eram tratadas como animais, eram levados a Roma, eram levados para o Coliseu, para que viessem estar de espetáculo para as outras pessoas verem elas morrerem
em prol da fé deste homem que morreu, mas ele ressuscitou. E é sobre ele que nós vamos falar nesta aula. Charles Spurgeon fala em uma das suas citações famosas: por meio de uma vida que não vivi e de uma morte que não sofri, é que sou salvo. De manhã cedo, Jesus, surrado e com hematomas, desidratado e exausto por não dormir, foi levado ao petróleo da fortaleza Antônia, lugar onde que era o governo do procurador da Judéia. Pôncio Pilatos passou esta responsabilidade para o tetrarca da Judéia. Mas o que aconteceu? O mesmo tetrarca, Herodes, devolveu esta responsabilidade para Pilatos, que, cedendo aos gritos e à insistência do povo, entregou o inocente e liberou Barrabás. Foi através desse sacrifício que logo no primeiro instante já salvou uma vida. E podemos perceber que essa história não se acaba por aqui. Várias canções clássicas mostram o que era Jesus. Corais se reuniam para falar um pouco desta glória e deste Senhor. Mas o que fez este homem ser admirado, além de ser entregue para a morte? Mas esta morte foi uma morte única, uma morte que desencadeou a presença de Deus. Muitos cristãos hoje adoram a Cristo e sabem que esta presença é real. Este fervor é completo, porque Cristo ele está neste lugar, carregando uma cruz pesada, passando horas de exaustão e passando horas sendo chicoteado, sendo zombado, sendo insultado pelo povo. Ciclos de contorção, cãibra nas juntas. Jesus passou por uma dor física imensurável. Suas costas dilaceradas. Eu vou até colocar uma imagem para vocês agora das costas de Jesus, tratada por estudiosos. Era uma dor profunda no peito, porque o seu pericárdio estava se enchendo de líquido e comprimindo o coração. Lembre-se dos Salmos 22, versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuraram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Agora, cada segundo que Jesus passava, atingia um novo nível de dor. Além da dor física, agora vamos tratar um pouco sobre a dor emocional de Jesus Cristo. Você já teve algum momento na sua vida que você dobrava seus joelhos e ia lá na ponta da sua cama, mas a sua oração não passava do teto? Ou muitas vezes a presença de Deus não se fazia presente? Pecou e agora está pedindo por um arrependimento. Houve nesse momento algo chamado divisão por conta do pecado. Porque o pecado, ele divide nós da presença de Deus. Tratando isso no contexto de Jesus, imagine só a presença de Deus sendo anulada por conta dos pecados que ele estava carregando. O pecado meu, o pecado seu. Estes pecados eram levados. Era uma forma imensurável como nós podemos medir esta quantidade, essa distância de Deus agora com seu Filho. Por conta do pecado da humanidade, ele carregava a raiz de todo o mal. O pecado inicial, onde que Adão pecou. Mas, porém, agora há um novo Adão, há alguém que vai representar novamente o reino de Deus e implantar algo novo, um paraíso preparado por ele, não nesta vida, mas sim preparado após que ele volte. Isto é imensurável.
porque ele se tornou para nós um cordeiro levado ao matadouro, para que nós podemos experimentar mais desta presença. Agora eu falei sobre cordeiro, mas eu vou falar para você a função do cordeiro para os sacerdotes na antiguidade. Os sacerdotes, eles utilizavam o cordeiro para que ele fosse sacrificado pelo pecado de alguma determinada pessoa. Este cordeiro é levado. Mataram um cordeiro. Matavam um cordeiro. Levavam ele e ofereciam o sangue deste cordeiro à Arca da Aliança, para que este Deus perdoasse os pecados daquela determinada pessoa que pagou por uma quantia de um cordeiro puro, sem mancha e sem defeito. Jesus é o cordeiro sem mancha, sem defeito, perfeito, e foi levado para que hoje nós podemos sentir a presença de Deus. Jesus caminhava e andava perto do seu lugar de morte. Sua mãe chorava aos prantos, vendo que seu filho estava morrendo. Agora eu faço uma pergunta para você, fugindo um pouco do assunto. Imagine só, você no lugar de Jesus e vendo a sua mãe chorando e se escabelando de tanto gritar de dor, sentindo que o seu filho está para a morte. Também agora nós refletimos algo importante. Jesus, ele estava carregando aquela carga emocional de estar ausente da presença de Deus, de estar ausente para seus discípulos e indo para uma condenação. O medo, imagine só o medo naquela hora. Quando Jesus esteve na cruz, ele suava sangue. Cientistas mostram que esse suor não é comum. Este suor, ele é tratado para quando uma pessoa está em um estado de ansiedade extrema. E isso torna ainda mais especial para nós o sacrifício de Jesus. Neste momento, Jesus, ele estava com uma coroa de espinhos. Para quem falava que Jesus era rei, para nós que clamamos Jesus é rei, mas em vez disso, coroamos não com honra, mas sim com uma coroa de dor, porque foi com dor que ele conquistou o seu reinado. Jesus estava com pregos cravados em suas juntas, e aquilo comprimia o seu peito e sufocava-o aos poucos. O resto desta história você sabe. Para os judeus não profanarem a Páscoa, tiraram os corpos de lá de cima. Tiraram estes corpos e levaram para um lugar. O corpo de Jesus foi retirado por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos. Ambos eram discípulos de Jesus, mas José fazia isto secretamente, por medo das autoridades da época. Jesus pediu: quero água. O que lhe deram além de água? Não deram água, deram uma esponja enfiada num graveto, e esta esponja continha vinagre. Esta esponja tem uma história peculiar. Ela, na época, era utilizada nos banheiros para que fizesse a higiene na hora que defecassem. Isto é algo horrendo que fizeram com o Salvador. Era uma profanação da santidade de Cristo. Era uma zombaria. Antes que Jesus morresse, ele salvou mais uma alma. Ele salvou o ladrão da cruz que estava do seu lado. Nas suas últimas palavras, Cristo falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento houve um estrondo. O céu se fendeu.
Também se fendeu a cortina do templo que separava a Arca da Aliança, que outrora foi roubada, mas que significava a presença de Deus, mas naquele momento não estava, mas era um significado que a presença de Deus saiu do tabernáculo e agora está entre o povo, porque o véu se rasgou. Esta foi a morte de Jesus. Passando-se 3 dias, Jesus ressuscitou. Mas eu irei se aprofundar disso em outro vídeo. Mas agora eu tenho um assunto importante para falar contigo. Jesus, ele morreu por seus pecados. Neste momento, você deve pensar, quais pecados? No começo, Adão e Eva cometeram um pecado enorme. O pecado de traição para Deus. Este pecado foi herdado por todos nós e estamos aqui hoje com este pecado. O pecado que liberou todos os pecados através daquele fruto do conhecimento. Nós queríamos ser Deus, nós queríamos a glória, mas a glória é toda dele. Nós queríamos toda honra, todo conhecimento do bem e do mal. Mas hoje conhecemos, mas somos afetados muito pelo mal. O pecado, ele está em nós. O pecado nos persegue todo dia. Mas o tentador todo dia vem para que nós desistíssemos da nossa promessa de salvação. Mas é no sangue de Jesus e na cruz de Cristo que nós temos este direito, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Pois aquele que crer também será salvo. Então você, creia em Jesus Cristo. Olha só, este sacrifício agora, de forma resumida, esteve aqui, neste vídeo. Mas ele também está na Bíblia. Se aprofunde nas Escrituras e veja mais sobre como o seu Salvador esteve em momentos angustiantes para ti. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje você tem esse direito e eu te convido. Deixa aí nos comentários se você foi tocado por esta palavra. Deixe nos comentários também se você precisa de oração, que nós vamos orar por sua vida. Curta este vídeo também se você gostou deste conteúdo e se ele agregou na sua vida. E também compartilhe para que outras pessoas venham conhecer este sacrifício de forma resumida, mas um pouco aprofundada. Também eu falo para você, se inscreva neste canal para mais conteúdo sobre Jesus, sobre sua fé, encorajamento e até mais. Meu nome é Eduardo Domingos e foi um prazer estar aqui com você até o final deste vídeo. Muito obrigado e até logo.